professor Silvio, antes deixa eu lembrar que dia 8 de novembro vai ser o próximo convite à física. O professor Nestor Catixa vai falar sobre física e informação. Isso é daqui a 3 semanas, portanto. Enfim, hoje a gente tem o prazer de ter aqui o professor Silvio Canuto, que é um dos maiores especialistas no Brasil na área de física de moléculas. E ele vai falar hoje sobre uma molécula muito interessante e não trivial, que é a molécula da água. O professor Silvio Canuto fez seu doutoramento em Uppsala, e daí ele foi 13 anos professor lá na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, e desde 1993, 94, desde essa época ele é professor titular aqui no Instituto de Física. Então é um prazer receber aqui o professor Silvio Canuto. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom, muito obrigado por ter vindo, uma tarde chuvosa. Apaga os dois. Dá para ouvir? Dá para ouvir, Oscar? Deixa eu começar explicando o contexto desse seminário. Nós temos aqui no Instituto um grupo pequeno que a gente trabalha procurando entender propriedades de moléculas. Você sabe que uma molécula isolada não tem necessariamente as mesmas propriedades se a molécula está interagindo com o meio. Então nós temos um interesse muito grande em entender como que mudam as propriedades, estrutura, espectroscopia, reatividade, etc., quando ela está não isolada, mas quando ela está no meio. E o meio aquoso é particularmente importante, embora não seja único, você pode ter outros líquidos, metanol, acetona, acetilidro, seja, mas água em particular é importante, porque você sabe que existem diversas reações químicas que ocorrem em meio aquoso e que não ocorrem em outro meio. Então essa é basicamente o que nós estamos interessados em entender. Eu não gostaria aqui de ficar falando das coisas específicas que a gente fala. Então, quando pediram para dar um seminário e fosse uma coisa coloquial, eu escolhi um dos meios em que a gente estuda as moléculas interagindo, que é exatamente a água. A água é um sistema que está despertando grande e crescente interesse por algumas razões que eu vou discutir aqui. Bom, para fazer isso, a gente basicamente utiliza mecânica estatística e mecânica quântica para entender essas coisas. Mas, de novo, não é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar é chamar a atenção, talvez com alguns aspectos que vocês talvez não tenham percebido, sobre algumas coisas que a água tem que passam despercebido. Então, o que eu vou falar é um seminário, ele não tem nenhuma equação, não tem nada sofisticado, é realmente dirigido ao grande público. Eu me consideraria bem sucedido nesse seminário se se eu não perdesse ninguém na plateia, número 1, e número 2, se vocês realmente tomassem conhecimento da importância que é da água e das peculiaridades da anomalia que é da água. Então, como eu disse, esse dirigido realmente é muito informativo e pouca novidade, digamos, do ponto de vista do desenvolvimento científico. Eu gostaria mais de falar a você quais são essas propriedades específicas que a água tem. Primeiro, uma coisa interessante para a gente falar que a água é um líquido comum e anômalo. Então, eu vou uma aparente contradição, se eu explicar por que é comum e por que é anômalo. Que a água é um líquido comum, todos nós concordamos, ela está presente em todas as circunstâncias, a água líquida chovendo, etc. Então, a água é um líquido comum no sentido de que ela é abundante, você encontra ela com grande facilidade. E ela é anômala, porque eu vou mostrar a você que tem várias propriedades que a água tem, que outros líquidos não têm. Então, isso que é anomalia. Então, aproveitando o aparelho trocadilho de ser comum e anômalo, eu diria que talvez a coisa mais incomum na água é o fato de ela ser um líquido comum. Né? Porque se você pensar no outro líquido, talvez você não consiga se lembrar de um outro líquido que não seja água, que você conhece as 3 fases da matéria desse líquido. Se você pensar, por exemplo, água, você conhece a água, tanto o sólido e gelo, conhece a água líquida e você conhece a água e vapor. Se você pensar no outro líquido, não sei qual lhe vem à cabeça, talvez metanol, qualquer álcool, você normalmente não vai encontrar esse álcool nem na fase sólida, nem você dificilmente vai encontrar também na fase de vapor. Né? Então, o fato de que a água ela é acessível a nós nas 3 fases da matéria faz dela já um líquido incomum, um líquido singular, no sentido de que você não vai encontrar com facilidade em outros líquidos dessa natureza. Então, quando você fala de água, eu não queria falar somente da físico-química da água, mas eu vou falar então, já que isso aqui é coloquial e é informativo, e a ideia é realmente passar a informação, então eu vou começar bem do começo. Esse não é um seminário dirigido a especialistas, de forma que eu vou começar do começo. E começar do começo, vou começar do Big Bang.
Então, algumas informações aqui estão aproximadas e tal, então os experts me desculpem aí. Mas, obviamente, no começo, o instante t igual a zero, nós tínhamos uma singularidade, no espaço-tempo, alguma coisa assim. Então, que deu origem ao universo, passado aproximadamente 400 mil anos, 380 mil anos, estima, a temperatura baixou aproximadamente 4.000 ou 5.000 graus Kelvin. Então, é nesse instante, pelo menos é o que a gente aprende com os nossos colegas, é nesse instante que o universo deixa de ser opaco, a grande densidade de matéria que existia, deixa de ser opaco, a luz começa a poder transitar. E nesse instante, então, portanto, 400 mil anos depois, uma temperatura ainda muito alta, você permite que um próton, portanto, consiga atrair uma elétron. Então, você tem, portanto, o nascimento do átomo de hidrogênio em aproximadamente essa época aqui. O cara realmente começou do começo do átomo de hidrogênio. Mas é o seguinte, o átomo de hidrogênio também, eu colocando aqui visão bem clássica, que é bem formal. Você tem o hidrogênio, obviamente, formado por um próton massivo, né, 2 vezes a massa do elétron. Aqui você tem o elétron, não necessariamente a visão clássica está orbitando, mas tem a estrutura, então você tem o elétron em torno do núcleo. E o que eu chamar a atenção para o fato aqui é que você, nesse instante, você começa a ter o primeiro átomo, que é o hidrogênio, e o fato também que se você observar, talvez não tenha percebido o fato do nome do átomo de hidrogênio, que hidro significa água, e gênio significa início. Portanto, você vê que hidrogênio já carrega no nome, obviamente o nome foi dado muito tempo depois, mas o nome, como você vê, hidrogênio já carrega a origem da água, né? Então você vai ter água daqui a pouco. Depois são formados os outros elementos, nucleossídicos, em geral, em pressões muito altas, de pressão de núcleo de estrelas. Você pega 2 hidrogênios e forma um hélio, que é o que eu estou esquecendo totalmente da questão de neutros, estou pensando nos próprios de núcleo. Você pega 3 átomos de hélio, você forma carbono, com carbono e o hélio você formou oxigênio. Então agora já temos o oxigênio também. Então nasce agora o oxigênio, em algum momento, com 8 prótons e 8 elétrons, e nós estamos prontos para ter a água. Antes de falar da água, para ver como é que a água aparece na Terra, etc., que é interessante observar que agora você já tem os elementos, mas como que a água realmente ela foi descoberta em laboratório. Isso é uma história interessante. E, deixa eu falar, o hidrogênio foi descoberto alguns anos antes, acho que 4 poucos anos atrás, antes de 1772, mas interessante a história do oxigênio, que é uma história muito interessante. Você vê, passado bastante tempo, estou aqui, portanto, 234 anos atrás, já se passaram aí alguns bilhões de anos, e agora vamos para o laboratório, então, em 1772. E tem uma história muito interessante que eu aproveitei para colocar aqui, que é quem de fato descobriu o oxigênio. Essa história é tão interessante que deu origem a esse livro aqui, escrito pelo Gerard e pelo Lord Hoffman. Hoffman foi o Nobel de Química, e esse aqui é o cara que inventou a pílula do anticoncepcional. Eles escreveram então essa peça de teatro, o Oxigênio, que eu acho que inclusive mostrou aqui em São Paulo, que relata a descoberta do oxigênio. Quem é o responsável pela descoberta do oxigênio? Bom, a história se passa assim, existe esse rapaz aqui, esse aqui é um farmacêutico sueco, que em 1772 ele conseguiu fazer a síntese do oxigênio, ele descobre o oxigênio, em 1772. Só que ele era sueco, e como bom sueco, ele tinha uma língua que não era muito bem compreendida fora da Escandinávia, e essa sua descoberta ficou esquecida há algum tempo, não foi reconhecida. E tem aqui um pastor inglês, Priestley, ele é um farmacêutico e um pastor. Então, um pastor inglês, em 1774, ele descobre o oxigênio, e é ele que historicamente carregou durante muitos anos o mérito, pois na realidade agora se começa a perceber a importância do estímulo. Priestley, portanto, descobriu o oxigênio em 1774, e Lavoisier, o velho Lavoisier, o conhecido Lavoisier, em 1775. A história interessante do Chile é que ele descobre outros elementos, ele também não chegou a ter crédito, como o floro, etc. Chile, por ser um farmacêutico, não tem a formação em química, lembra que também formação em química nessa época, uma coisa meio ainda muito preliminar. E ele tinha esse péssimo hábito de ele descobrir as coisas e ele provava, né? Então ele morreu muito cedo, totalmente desfigurado. Uma das coisas que ele descobriu foi o HCN, que é o chamado ácido fúltico, né? Que é mortal. Então ele realmente morreu desfigurado, fazendo aquilo que não se recomenda que faça na laboratório de química, porque está provando as coisas. Mas tem uma curiosidade, porque 100 anos depois, o estudante de química em Baltimore, ele provando as coisas, ele descobre a sacarina. Para provar, ele percebeu que sacarina era uma substância doce, e portanto, a partir daqui, você tem os adoçantes artificiais, que inicialmente foi muito importante, em 1870, 1890, porque eles começaram a perceber a importância de você usar isso para o tratamento, não tratamento, para diabetes.
Então você tem aqui a descoberta do oxigênio. E agora então vai ser sintetizada a água pela primeira vez. A água foi sintetizada em 1781 por esse inglês muito esquisito no sentido de exótico realmente. Cavendish, então o velho Cavendish, físico, e o português é muito importante em outras coisas, e ele sintetizou a água pela primeira vez em 1781, e ele tem descoberto o hidrogênio em 1766, e ele que dá o nome de hidrogênio, portanto o formador de água aqui. Esse é um caráter muito também conhecido, é muito folclórico a história. Ele dizia que ele não estava no hospício porque ele era muito rico, mas ele era bastante exótico, ele tinha uma timidez extraordinária. Isso aqui é tirado de um pedaço da geografia dele, porque ele sofreu de timidez de um grau tão exagerado que até com o caseiro ele se comunicava por carta. Um dia ele encontrou a empregada, não sei como se chama, ele encontrou a empregada na escada e dentro de casa, e ele viu porque ele não conseguia dar bom dia, né? Então esse é o Cavendish, portanto, responsável pela descoberta da água. É interessante isso, porque a gente está acostumado a ver certas coisas. A gente pega a molécula de benzeno, quem descobriu a molécula de benzeno? O benzeno foi descoberto por Faraday, um físico também que tem muito, obviamente, uma contribuição muito importante. Então Cavendish sobre a água. Lavoisier replicou a experiência em 1783 e foi ele quem interpretou o resultado da proporção de que tem 2 hidrogênios para uma água. E comenta-se a fofoca biográfica, que diz que ele tira os créditos. Ele não reconheceu a descoberta 2 anos antes do Cavendish, ele queria que os créditos fossem dados a ele, mas não foi. E interessante aqui também é que essa questão de chamar água com H2O levou muito tempo para ser reconhecido, porque era aquela velha história de que a água era um elemento, né? Assim como água, terra, ar, fogo, etc. A água era um elemento e, portanto, as pessoas demoraram muito a perceber o velho H2O. Então, nós estamos aqui em 1783, 1781, e a água como H2O, efetivamente, ainda não é chamada assim, mas então foi sintetizada agora no laboratório pela primeira vez. O fato de que Lavoisier, como eu mencionei, o fato de que ele repetiu a experiência, isso é uma parte da biografia dele que fala que ele realmente não era uma pessoa muito querida. Primeiro porque ele era muito arrogante, aparentemente, ou alguma coisa assim, mas o fato é que ele não era uma pessoa muito querida pelos seus compatriotas e colegas, e isso aparece de maneira muito claramente. Lavoisier escreveu esse livro aqui em 1779, ele morre em 1794, que é o Tratado Elementar da Química, é considerado o início da química moderna. Poucas pessoas deixam de reconhecer a importância da Lavoisier. E o fato de que ele era uma pessoa realmente não muito bem quista, você pode dizer que ele morreu na guilhotina em 8 de maio de 1794, logo depois da Revolução Francesa. Ele tinha, para sustentar a pesquisa científica dele, obviamente não existia ele precisava angariar fundos, então ele trabalhava como coletor de impostos. E coletor de impostos é uma coisa que, por alguma razão, não agrada muito a população. Quando veio a Revolução Francesa, ele foi detonado. Se você quiser pensar numa vingança, pouco depois, Robespierre foi também guilhotinado no mesmo lugar que a Praça da Concórdia em Paris. Enfim. Mas o reconhecimento de Lavoisier vem logo em seguida. Você vê aqui, ninguém menos que Lagrange diz que não necessitaram senão de um momento para fazer cair essa cabeça, e 100 anos não serão suficientes para reproduzir outra semelhante. Então Lavoisier era realmente uma pessoa muito reconhecida cientificamente, e é responsável, portanto é reconhecido como tal, uma pessoa que colocou a química em seu estilo moderno. Portanto, estamos aqui fazendo sumário. A água teve, portanto, o registro de nascimento em 1781, mas a fórmula H2O só vem muito tempo depois, e é interessante que originalmente a H2O, os dois de em cima, né? Eles colocaram 2 em cima, depois ele virou H2O aqui, não sei exatamente por quê. O aparecimento de água no planeta é estimado ter acontecido pouco menos de 4 bilhões de anos atrás. E o que é interessante também, independente da aproximação dessas datas aqui, o que é interessante é que é o reconhecimento de que a vida surgiu pouco depois. Logo depois que existiu água, pouco tempo depois começou a existir vida na Terra. E a Terra, obviamente, é estimada em alguma coisa como 4,5, 4,6 bilhões de anos. Tem um problema meu sério de datação. Isso também tem uma história muito interessante, né? Porque uma das pessoas que se envolveu muito com fazer a datação, fazer a idade da Terra, foi Kelvin, e as estimativas de Kelvin estão muito longe do seu prestígio científico. As estimativas de Kelvin são realmente muito ruins. Bom, então deixa eu falar rapidamente sobre essa questão de aparecimento, falei um pouco. Eu não sei se eu vou falar um pouco sobre distribuição de água, mas só para dar uma ideia, depois eu entro na fisicoquímica, que é realmente o ponto que eu quero. Mas como eu falei, já que é uma coisa informativa, eu vou despejar algumas informações que espero que sejam interessantes, né?
Então se acredita que há 3,8 bilhões de anos o volume de água atingiu o valor atual que estamos agora no planeta Terra. Né? E aí nós temos um sistema fechado. Isso aqui é interessante também. A quantidade de água é essencialmente constante no planeta. O que não quer dizer que a água é diferente de forma. A água pode poluir, pode sair de aquíferos para o oceano, etc. Mas, de uma maneira geral, a quantidade é constante. E esse é o problema que as pessoas colocam, né? Esse é o valor estimado, mas a população mundial cresce incessantemente. Né? Então a população cresce e você escuta com frequência as pessoas mencionarem que escuta muito isso, né? Que no futuro as guerras vão ser possivelmente por água, não por petróleo e tal. Então talvez dependendo do encaminhamento eu fale um pouco sobre por que as pessoas estimam que a água vai ser muito mais importante no futuro, talvez petróleo. O fato é que esse é o volume de água, bastante água, mas muito disso, obviamente, é uma larga e ampla maioria está nos oceanos, portanto ela não é acessível ao consumo. Você tem 60% da superfície, eu falo aqui da superfície da Terra, é formada pelos oceanos. Aí a gente escuta também as pessoas mencionarem assim, por que 60% da superfície da Terra é água e a gente chama o planeta de Terra? Né? Eu devia chamar de água. Então, vou dar a transparência em seguida, só para vocês, só para aqui mesmo. Por que você não pode chamar o planeta de água? Pensar, 65% do planeta é água, por que a gente não chama o planeta de água e a gente chama de terra? A razão é que tem uma desmerecência de alta ordem aqui, porque se você resolver chamar as pessoas os elementos, né, os objetos pela sua abundância, um tomate também 95% água, batata 80% água, bactérias 85%, a vaca, então, gente, todo mundo ia ser vaca, esse grupo ia ser água. Todo mundo ia ser água e se tem um sistema ia ser realmente altamente degenerado. E só de curiosidade, se você quer saber a composição do ser humano, é de 63% de hidrogênio, blá blá blá. Pessoas que é só brincadeira para dizer que realmente essa ideia de que devia chamar o planeta de água não é uma boa ideia. Né? Só rapidamente, aqui as falas, 97% da água está nos oceanos, né? 52% do Pacífico, 4%, então sobra 3% para todo o resto. Então, como seria aquele volume de água, eu estou querendo me dirigir para essa questão rápida aqui, porque as pessoas dizem que a água vai ser uma coisa muito importante. Né? Então, tem 3% para todo o resto, só que desses 3%, 2/3 da água é indisponível, porque está em geleiras, subsolos, congelados, etc. Então, no 3% que sobrou, você tem que conviver, na verdade, com 1/3. Né? Uma coisa interessante também é que, para preservar a existência de vida, de vida fora de água, é interessante você observar que se a água não tivesse saliência, se a água fosse realmente uma superfície uniforme, você teria água totalmente coberta, o planeta totalmente coberto por água. Então é importante que a água não seja, que o planeta não seja uma superfície uniforme, por contrário, você não conseguiria acumular em alguns cantos, eles têm distribuição uniforme, portanto, com a profundidade de 4 km, o que obviamente não impede a existência de vida, mas possivelmente impediria a vida como nós somos. Né? E do meu ponto de vista seria catastrófico. Então você vê que realmente é muito irregular, né? Você tem uma profundidade média que é colocada aqui. Eu vou tentar, para não alongar muito, a questão que a gente coloca então seria por que só o planeta Terra tem água em abundância? Então tem uma discussão enorme por que você tem água e água em outros lugares. Se você olhar o planeta mais próximo que a gente tem, né, Vênus, se chega em Vênus, você não tem água. Aparentemente existiu água em algum momento, mas a água evaporou. Tem uma quantidade de CO2 muito grande, porque o CO2, talvez você saiba, é responsável pela efeito estufa, né, porque não absorve a luz visível, a luz do Sol, ela é transparente a luz do Sol. Quando ela volta em forma de radiação infravermelha, calor, então ele absorve, mas isso mantém a temperatura. Então, o planeta Vênus está muito próximo significa estar 1/4 mais próximo em relação ao Sol do que nós estamos em média, estão a 6 minutos de luz, nós estamos a 8 minutos de luz. A quantidade a temperatura lá é de 450, quase 500 graus, que é suficiente para derreter o metal que você está pensando aqui agora. Portanto, não é uma boa ideia se aproximar um pouco. Por outro lado, se você se afasta, você agora vai ter Marte, também a mesma coisa em Marte. Em Marte você a atmosfera também é CO2, predominantemente, mas não é suficiente, a densidade é muito baixa. Então o que acontece é que você não consegue manter a temperatura diferente entre dia e noite, as variações são muito altas, pode estar muito frio. Então tem essa questão de que o planeta, isso é uma coisa interessante, né? Dizer que a água fundamental para a nossa existência, ocorre a abundância nesse planeta, não acontece no vizinho, nem acontece no anterior. O que significa que do ponto de vista de localização do sistema solar, nós estamos justamente na posição, digamos, adequada. Né?
Vou pular isso aqui. Eu só rapidamente, aqui, só vou mostrar só essa transparência sobre o que eu chamo de água política. Para você vai pensar essas questões que as pessoas colocam. Né? Se você pegar os 3% de água que sobrava, aqui 96%, 97% eu tirei, ficou 3%. 3%, como você vê, basicamente 2/3 são águas que estão indisponíveis, que é essa colocada aqui, e você agora aqui aproximadamente 1/3 que é água que está tudo disponível, ou pelo menos água não salina. Essa água que está colocada aqui, você tem 30% dela disponível em subsolo, aquíferos, etc. E 0,4%, e aí está o ponto importante, que eu menciono, né? Somente 0,4% disso aqui são águas disponíveis em lagos, etc. Então você percebe que com o crescimento da população, a quantidade de água que nós temos disponível pode começar a ser um problema. Existem já países, né, do norte da África, alguns outros, que têm problemas seríssimos de abastecimento, de situação crônica de água. Então é interessante você observar que o 0,4% que nós temos de água disponível, 15% desses recursos hídricos estão no Brasil. Então, do ponto de vista de água, se realmente vier acontecer um problema, nós temos uma situação bastante desfavorável. Para você ter uma ideia, o consumo de água duplicou no planeta nos últimos 40 anos. Né? É essa colocação que eu vou colocando aqui. Se você tiver curiosidade de onde que a água é gasta, muita gente se sente, eu não deveria dizer isso porque isso é politicamente incorreto, mas muita gente se sente desconfortável de tomar um banho um pouco mais longo, mas você tem que saber que, na verdade, 62% da água é gasta na agricultura, 18% na indústria e 20% é doméstica. Essa é a situação brasileira e essa é a situação mundial. Portanto, eu não deveria dizer isso, mas um pouquinho a mais do meio do banho é um pedaço relativamente pequeno do todo. De qualquer forma, um grande problema é você preservar a água, né? Porque você pode ter água aqui e depois você tem água que ela pode ser poluída. Bom, isso dá a você uma ideia da distribuição de água no planeta, mas por que a Terra é um planeta realmente especial, a localização dele é fundamental, como é que a água se distribui, etc. Eu vou falar um pouco mais adiante agora, que é o que realmente me interessaria, isso é como um preâmbulo dessa informação, eu vou falar um pouquinho dessas questões da água. De novo, eu não vou botar nenhuma equação, não vou fazer nenhuma discussão mais profunda, só gostaria de dar algumas informações e chamar a atenção de algumas comparações para você começar a perceber, se você ainda não percebeu, porque a água realmente é um líquido anômalo. Então, hoje eu vou contar algumas peculiaridades que você deve perceber. Então, você pensa numa molécula orgânica pequena, você pensa numa primeira mais simples de todas, é H2, se fosse só um hidrogênio no átomo, H2 é a molécula mais simples que você pode imaginar. H2, orgânica, 2 átomos, é um gás, temperatura normal, você quer ter pressão, esse é um gás. Se você pegar o oxigênio, O2, porque lembra que a água é H2O, pegar O2 também é um gás, a temperatura normal. Né? HCN também é um gás, esse é o famoso gás da fruta, você não deve nunca passar perto. Se você pensar em CO2, dióxido de carbono, temperatura, é um gás, também é um gás. Se pensar em amônia, também é um gás. Ozônio, fundamental, né? Ozônio é o contrário do CO2, o contrário no seguinte sentido, ele absorve a luz que entra, né? Absorve a luz ultravioleta, portanto protege a gente. Ozônio também é um gás. N2 é um gás, metano é um gás, H2S, S é a mesma valência do oxigênio, é um gás. Então, em condições normais, todas as moléculas orgânicas pequenas são gás. A água, H2O, muito parecida com isso aqui, não é um gás, ela é um líquido. E mais ainda do que ser um líquido, ele é um líquido num intervalo de temperatura bastante generoso, ele é líquido de 0 a 100 graus. Eu mostrava outros líquidos que não têm essa característica. Então, por que a água não satisfaz? Porque a água também não é um gás. O outro ponto interessante é que nem todos os elementos, a gente se acostuma tanto com o fato da água ser comum, como eu mencionei depois, a água é tão comum que a gente se acostuma em ver sólido, líquido e gás. Então, não é verdade que toda substância tenha estado sólido, líquido e gasoso nas mesmas condições de temperatura, nas mesmas condições termodinâmicas. Então, por exemplo, se você pegar CO2 em pressão normal, eu estou querendo mostrar, discutir esse fato de que você nem sempre encontra um sistema que tem as três fases. Então, você pega CO2, se você pegar em pressão normal, ele muda de gás para sólido sem passar pelo estado líquido. Eu tenho até uma figura que eu poderia mostrar no final, o diagrama de fato do CO2, mas não vem ao caso, porque esse aqui é um fato, enquanto ele sai de gás para líquido, para sólido, sem passar pelo líquido. Isso aqui é para destruir a ideia convencional que a gente tem de que dá a entender que a gente, para passar de um, tem que passar por outro. Isso aqui é o gelo seco forçado. Hélio, a gente é o mais esdrúxulo que você pode imaginar. Hélio não vira sólido a pressão normal, você tem temperaturas, pressões muito altas. É um gás nobre, obviamente,
então isso aqui tem muita dificuldade para você interagir com o sistema. Ele é líquido a temperatura abaixo de 270 graus. Então ele precisa estar a uma temperatura de 3 graus Kelvin para poder se tornar líquido, e ele não é um sólido, precisa ter a pressão normal. Por outro lado, o álcool, você tem sim as 3 fases, mas você já deve ter percebido que você nunca viu álcool sólido. Não vale você pensar na cerveja da geladeira, porque é água. Né? Não vale você pensar também naquele licorzinho que você comprou, botou lá, tipo, bem licoroso, porque ali tem não sei quanto por cento de água também, né? 40% de água, não vale. E mesmo assim no congelador, quando você coloca, em geral não pega. Né? Então, por que ao contrário das substâncias, do gelo, no seu estado sólido, assim, ele flutua no líquido? A gente costuma ver uma substância quando são sólidas, elas afundam no líquido. Outra, por que não há vida em ambiente sem água? Uma peculiaridade. Por que não há vida em ambiente sem água? Porque as pessoas não acreditam em vida em ambiente sem água. E depois uma questão geográfica também, porque Lisboa e Nova York, se você olhar no mapa, eles têm a mesma latitude, 40 graus norte, no entanto tem que ter bastante diferença. Se você for no inverno de Nova York, está um bocado de neve. Se você for em Lisboa no inverno, você vai pegar uma temperatura, quando tiver muito rigorosa, 12, 13 graus assim. Então as temperaturas são bastante diferentes. E isso também tem a ver com essa peculiaridade da água que nós falamos daqui a pouco. Então aqui só rapidinho, esse é o diagrama da água, eu peguei só um pedaço do diagrama da água, essa figura aqui é copiada, como você vê, ficou normal. Isso aqui é a pressão, 100 kPa, significa uma atmosfera, né? Aqui a temperatura, talvez você não veja, aqui está o zero. Então você tem aqui a água no estado de vapor, a água está aqui líquida e a água aqui está no estado de gelo. Eu peguei um pedacinho, porque gelo também é uma coisa meio delicada. Então você tem aqui o ponto boiling point, né, que ele sai de vapor para líquido, uma temperatura de 100 graus, e a variação com pressão. Se a pressão diminuir, o ponto diminuiu um pouco, mas essencialmente pressão ambiente, você tem 100 graus e 0 graus. Então você tem uma variação enorme de temperatura sobre a qual a água se encontra no estado líquido. Não é? Então isso que eu chamo a água, ela vai de 0 a 100 graus no estado líquido. Se você pegar H2S, ele é um gás, mesmo que você baixe a temperatura a 60 graus negativa, ele é um gás. Como é que a água, para discutir se realmente a água é anômala, como é que a água se comporta agora em relação a outras substâncias que são aparentemente parecidas? Então você vai na tabela periódica, você pega o grupo 6A lá da tabela periódica, então todo mundo tem a mesma valência, e você pega aqui, você tem o polônio, telúrio, selênio e enxofre. Então você tem polônio H2, telúrio H2, selênio H2, enxofre H2. Então isso aqui é a temperatura do boiling point, não, quando ele vira vapor. E portanto você tem aqui, você vê que ele faz uma parede reta, e se você extrapolar, porque depois do enxofre e o oxigênio, você esperaria, portanto, que o óxido de H2O fosse encontrado aqui. No entanto, ele está lá em cima, como você pode ver. Então, é claramente uma anomalia em relação a essa reta. Se você olhar agora o melting point, quando ele vira, portanto, de gelo para líquido e vice-versa, mesma coisa, você pega polônio H2, telúrio, selênio, enxofre, você se extrapolasse, você esperaria que ele fosse aqui, no entanto, ele está lá em cima. Então, claramente, você pode dizer que H2O não satisfaz as condições que fazem, mesmo dos sistemas que têm a mesma valência, a mesma estrutura eletrônica que tem, a água não satisfaz. Então, você vê claramente que é uma diferença. Se você pegar um outro aqui, você pega CH4, CH4 é o metano. Eu não estou querendo nem mostrar essa pequena variação que tem em relação ao metano, quer chamar a atenção, se você olhar o metano está aqui, isso aqui está próximo de 100 graus, Kelvin, né? Se você olhar o metano aqui, também está um pouquinho abaixo de 100 graus, portanto a região em que CH4 é líquido é desse tamanho. Né? Ele tem as 3 fases, mas é desse tamanho. E eu gostaria de discutir daqui a pouco a diferença entre CH4, que é um gás, e metanol, CH3OH, que é um líquido. Por que um é gás e por que o outro é líquido? Então aqui é para chamar a atenção que você verifique que se você for ingênuo o suficiente não conhecesse a água, você esperaria que o ponto da água fosse aqui e o ponto de grau do ponto da água também fosse aqui, porque obviamente você vê que está claramente, literalmente um ponto fora da curva. Né? Então algumas anomalias da água, a água tem na verdade mais de 40 anomalias, eu posso dar depois, no final eu dou algumas referências, em que você vê que tem bastante anomalia. Algumas anomalias são meio delicadas de ficar trabalhando aqui. Por exemplo, o calor específico da água tem um mínimo, uma temperatura fisiológica. A viscosidade diminui com a temperatura. Isso não é ideia aqui ficar discutindo esses aspectos, que eu gostaria simplesmente, como eu disse mais uma vez, chamar a atenção para o fato de que a água, de fato, você não precisa ir nesse nível de detalhe para você verificar que a água é singular. Então, obviamente, eu não vou falar de 40 anomalias, aí eu ficaria aqui um tempão e vocês iam embora muito antes de eu acabar.
Então, vamos começar somente alguns importantes. Esse fato que eu mencionei que a água é livre de 0 a 100, então tem um alto ponto de difusão e um alto ponto de vaporização. A densidade da água tem o máximo em 4 graus. Isso aqui é uma anomalia também. Aliás, talvez uma das mais importantes anomalias da água seja isso aqui. A água tem um calor específico muito alto também. Eu vou discutir a explicação disso. O que significa a água ter um calor específico muito alto? A água tem uma constante elétrica também muito alta. Muito alta. Daqui a pouco eu dou número para você comparar. A água tem uma viscosidade muito alta, mas ainda assim ela é penetrável com facilidade. Não tem nenhuma dificuldade de penetrar, né, a água líquida. E aqui tem uma coisa interessante também, que essa questão da compressibilidade e a cor da água, que eu vou mencionar um pouco. Existem algumas crenças que a gente aprende quando está no colégio, que fala, a água incolor, é inodora, então eu vou mencionar rapidamente aqui. Existem várias anomalias, uma delas muito curiosa, que eu sempre menciono, é chamado efeito Mpemba. Não sei se você já ouviu falar do efeito Mpemba. Mpemba é um garoto de colégio na Tanzânia, e ele tinha uma sorveteria, e portanto ele vivia, obviamente, de resfriar água o tempo todo. E ele descobriu que ele conseguiria resfriar a água mais rapidamente se ele começasse da água quente em vez da água fria. É um paradoxo, né? Você imagina, você esquenta a água para depois ela resfriar mais rápido. E obviamente ele contou isso ao professor dele no colégio, o professor não acreditou, ninguém acreditou, e fizeram muita galhofa dele. E eu brinco que foi muito bom ter feito galhofa dele, porque com isso ele ficou conhecido, né? E aí depois, quando de fato o efeito foi verificado, é chamado efeito Mpemba. Então, de fato, o efeito galhofa tornou ele muito conhecido e, portanto, ele carrega o nome. Talvez seja o único efeito que você conhece que não carrega o nome de um cientista, mas sim de um garoto da Tanzânia estudando história secundária. Esse é o efeito Mpemba. Isso aqui tem muita gente, não é uma brincadeira, muita gente estuda o efeito Mpemba. Aparentemente, quando você vai resfriando a água, ela tem um caminho diferente se você começar da água quente e da água fria, obviamente. Bom, essas anomalias da água, muitas dessas anomalias são relacionadas com uma coisa que é uma capacidade que a água tem, extraordinária, e isso eu vou começar a chamar a atenção agora, para ele formar ligações de hidrogênio. Então agora eu vou falar um pouco sobre ligação de hidrogênio, coisas que no passado é chamado de pontos de hidrogênio. Então o que se chama de pontos de hidrogênio é isso que eu vou mencionar aqui agora. Então são ligações de hidrogênio. A água tem uma característica importantíssima, eu vou discutir isso aqui agora. Primeiro, o que são ligações de hidrogênio? Então, dizer que são ligações de hidrogênio. Você pega o átomo de oxigênio, essa é a única equação que você quer colocar, a única tecnicalidade que tem nessa apresentação, né? Você tem o oxigênio, ele tem 8 elétrons, ele tem a configuração 1s2, 2 elétrons na camada profunda, depois tem 2 elétrons, 2s, depois tem 4 no 2p4. Lembra que P significa L igual a 1, você pode colocar, portanto, 3 elétrons, etc, você pode colocar 6 elétrons. Então significa que para fechar a camada você precisa de 2 elétrons, é 2. Então é ótimo que ele ligue com o hidrogênio, porque o hidrogênio, cada qual dá 1 elétron, e portanto ele fecha, né? Você tem aqui o oxigênio, então ele liga aqui com 2 hidrogênios, portanto forma um sistema muito estável. E isso é uma coisa interessante, né? Primeira coisa interessante é a água não é linear. Se você pegar CO2 é linear. H2O não é, ele insiste em fazer um ângulo aqui, que é um ângulo próximo de 105 graus. Isso tem consequências dramáticas, porque quando você forma o H2O, para você fazer a ligação do OH aqui, o que ocorre é a ligação covalente, eles têm que compartilhar elétrons, então há um fluxo de elétrons de cá para o oxigênio e aqui um fluxo de elétrons de cá para o oxigênio. Então você tem uma terminaçãozinha levemente positiva aqui, que eu estou chamando de margem, que significa uma carga elementar. Você vem dizer que é uma terminaçãozinha um pouco de excesso de carga positiva. Obviamente, se não é simétrica, a mesma coisa ocorre aqui. Isso faz com que a água tenha, portanto, um momento de dipolo, do contrário, a água não teria um momento de dipolo, porque seria dominado de um dipolo. Então, tem um dipolo. Mas como o sistema é neutro, então significa que ele tem aqui, o que ele tem de positivo aqui, ele tem duplamente de negativo aqui, né? Então você vê claramente que há uma disposição eletrostática da momento de dipolo da água. E outra coisa interessante, o dipolo da água em fase gasosa é 1,85 dBi. A água líquida é 2,6 dBi. Então a água líquida tem um dipolo muito maior do que o dipolo de fase gasosa, que embora todos os líquidos façam isso, ninguém faz talvez de uma forma tão interessante quanto a água. Então o que acontece com isso aqui é que você tem agora um finalzinho negativo. Agora você pensa que uma outra molécula de água passe perto. Se passa perto, a outra molécula de água vai ter essa parte positiva, olhando para essa parte negativa, ela vai querer se agarrar. Não é?
Quando ela fizer isso, o que vai acontecer é que ela pode receber, se esse mais aqui liga com outro oxigênio que passa aqui, esse daqui recebe 2, porque tem um duplo de carga negativa, enquanto que esse faz 1. O resultado final é que a água, quando ela vê outra água, ela faz isso. Então você tem uma água fazendo 4 ligações de hidrogênio ao mesmo tempo. Você tem um hidrogênio que se liga com esse oxigênio, você pode ter um outro que não coloquei aqui, eu estou centrando no que está no meio do palco, que é esse aqui, mas você vai ter uma outra água que está ligando aqui, então cada oxigênio pode receber 2 águas, enquanto cada hidrogênio faz uma ligação de hidrogênio. O resultado final disso é que você cria uma atração eletrostática entre essas moléculas, de tal maneira que elas são aprisionadas, não é como um gás. Se você pensar qualquer gás, um gás nobre, que não interage entre si, consequentemente, se a cada molécula para um lado, você tem um gás. Aqui você tem as moléculas, uma presa na outra. Então, e a água é presa de uma maneira extraordinária, que cada uma é presa a 4 outras moléculas de água. Então, ela é aprisionada, e isso permite que ela não saia voando cada qual para um lado, portanto, seria um gás, portanto, contribui para a ação líquida. E a água também tem essa característica que eu vou discutir agora, que é o fato de que ela tanto recebe próton, ela recebe como ela dá próton. Portanto, ela tanto recebe quanto doa hidrogênio. Eu falei próton porque é um átomo, desculpa, de linguagem, então é hidrogênio, né? Então você tem aqui uma água que tem 3 átomos de forma 4 ligações de hidrogênio. Isso é responsável, isso que você está vendo aí, é responsável pela grande maioria das anomalias da água. Né? Então essas águas são amarradas uma com outra, quando tem essa rede de ligações de hidrogênio, que como eu mencionei, não consegue desgarrar, sair voando como um gás faria. No entanto, essa ligação não é estática, obviamente. Se fosse estática, uma coisa se aproximaria mais de uma situação de sólido se ela ficasse. O que acontece é que cada água dessa que está aqui, ela é muito poligâmica, digamos assim, porque você tem uma frequência que é 10 elevado a menos 9 segundos, portanto significa que cada ligação dessa aqui, ela forma e quebra aproximadamente 1 bilhão de vezes um segundo. Portanto, essa água, esse hidrogênio que está colocado aqui, em seguida liga com aquele, esse aqui liga com o outro. Então, uma situação que a água, de fato, ela não sai voando por aí, mas permite uma viscosidade que, embora alta, permite penetrabilidade. Então, são 2 características muito importantes da água líquida, é o fato de ter a capacidade muito grande de formar ligação de hidrogênio, é o sistema mais eficiente que existe em formação de ligação de hidrogênio, eficiente no sentido de que tem 3 átomos de forma 4 ligações de hidrogênio. Portanto, isso é uma característica marcante. Se isso faz sentido, vamos supor que você liga com isso, não sei se isso faz muito sentido. Então, vamos pegar um exemplo intermediário, mesmo porque não tem ninguém mais do que a água, pegar o sistema intermediário para você ver que, de fato, isso faz sentido. Né? Vou pegar o ponto interessante, pega metano, CH4, como eu discuti, ele a temperatura usual, ele é um gás. Então, se você pegar ele em situação normal, ele é um gás. Para ele ser líquido, ele vai precisar de temperatura de menos 162 graus. E ele vai ser líquido somente no intervalo restrito de 21 graus. Você percebe que você tem que resfriar bastante para ter esse CH4 como sendo líquido. No entanto, se você pegar um hidrogênio desse que está colocado aqui e colocar OH, portanto você formou o metanol, o CH3OH. Se você fizer isso, os pontos de transição, o menos 162 passa para 65. Portanto, tem uma variação extraordinária de temperatura para você ter ele sair de líquido para gás. Então você vê que 65 graus, por que eu estou colocando exemplo? Eu vou mostrar que de fato essa mudança, que é o que eu quero mostrar que faz sentido, está associado com a ligação de hidrogênio. Metanol é CH3OH, então está aqui, ó, CH3 e aqui OH. Então, como antes esse oxigênio aqui é capaz de receber o hidrogênio, portanto ele liga com a água dessa maneira, portanto o metanol é aceitador de hidrogênio, mas o metanol também é doador de hidrogênio. Se você pegar 2 moléculas de metanol, essa você tem uma ligação de hidrogênio entre eles. Portanto, também existe uma interação entre 2 moléculas de metanol que restringe a possibilidade de ela sair voando por aí, e portanto isso faz com que ele seja líquido no intervalo de temperatura bem mais favorável do que está aqui, passa para 65. Então, isso é a explicação que a gente dá normalmente do fato de que metanol é, portanto, um sistema que é líquido, enquanto que esse metano é um sistema que é gás a temperatura dele. A questão que eu mencionei do fato de que o hidrogênio tem essa característica extraordinária, que com 3 átomos consegue formar 4 ligações de hidrogênio, eu falei que era muito eficiente, você também percebe aqui, porque metanol também é um líquido, então metanol você tem 6 átomos, e no entanto metanol você forma 2 ligações de hidrogênio. Ele forma essa daqui como doador de hidrogênio,
e ela recebe aqui como aceitador de hidrogênio, portanto, o metanol tem 6 átomos, só consegue formar um máximo de 2 ligações de hidrogênio. Mas são essas 2 ligações de hidrogênio que fazem que o metanol mantenha-se no estado líquido, ao contrário de outros que eu mencionei aqui há pouco tempo. Se você pegar a água, obviamente é o caso que nós conhecemos, a água líquida, como eu falei, de 0 até 100, mas se você pegar H2S, é líquido a menos 61, tem que baixar a temperatura, portanto, a menos 61 graus, para você ter, e como você pode ver, oxigênio e enxofre, naqueles casos que eu mencionei, que é a mesma estrutura eletrônica. Portanto, você está vendo aqui que, de fato, a água tem uma anomalia, e essa anomalia faz todo sentido se associar à ligação de hidrogênio, que, de fato, é o que a gente acredita que seja. Um dos mais complexos problemas, né, da água, que a gente menciona, é essa questão que não é compreendida, não é muito bem compreendida, mas eu vou dizer a você qual é o fato e a consequência do fato. Muita gente estudando isso, o fato de que, não é, a água tem o máximo da densidade em torno de 4 graus. O fato de ela ter o máximo da densidade em torno de 4 graus, né, isso tem um efeito muito interessante, porque se você for resfriando a água, quando chegar em 4 graus, ela tem a densidade máxima. Portanto, a partir de 4 graus, em direção a temperaturas ao zero e a temperaturas negativas, o que acontece é que a densidade, portanto, agora diminui. Né? Se a densidade diminui, isso se torna mais leve. Portanto, a água ela vai congelar de baixo para cima, né? De cima para baixo. Porque a água fria, mas ela sobe. Então, os lagos congelam, na verdade, de cima para baixo. E é isso que permite que você tenha vida subaquática, senão eles congelariam lá embaixo, coitado do peixe, não tem mais o que fazer. Adicionalmente, quando a água congela, de fato ela congela, ela tem um aumento de volume. Então, isso que eu estou querendo exemplificar aqui, essa figura também é muito ruim, mas de qualquer maneira, está aqui a temperatura aqui em torno de 4 graus, estou mostrando aqui não é a densidade, mas aqui é o volume da água. Que é o que você espera, até 4 graus, é o que você espera num sistema normal, em que você vai diminuindo a temperatura e o sistema vai encolhendo, né? Não é encolhendo, essa água de fato ela vai encolhendo como qualquer outra substância que você esperaria, mas quando chega em 4 graus, por alguma razão, felizmente, ela sobe. Então, isso faz esse efeito que eu discuti e que, portanto, ele sobe. A gente não sabe muito bem isso aqui, porque que isso ocorre, não sabe entender. Então, todo mundo sabe que isso ocorre e eles são vitais de você ter essa questão, como eu mencionei agora, de você ter vida subaquática. Se você fizer estudos, isso nós temos um pouco de experiência nisso, nós também, estudos teóricos, para simulação, etc., você procura verificar a estrutura da água em 4 graus, e, por exemplo, essa aqui em 4 graus, você procura entender a 10 graus, você não vê na simulação as diferenças estruturais que seriam responsáveis por isso que está aí. Eu não estou querendo dizer que tem alguma coisa a mais, eu estou somente querendo dizer que ainda é uma coisa que a gente não entende. Quando eu digo não é somente a minha ignorância específica, mas as pessoas não sabem de fato o que ocorre com a água, que esse efeito ocorre. Mas uma consequência imediata, né, é isso que eu mencionei, que os lagos congelam de baixo para cima, permitindo vida subaquática. O gelo da superfície ele acaba por proteger também. Quando ele vira um gelo, ele obviamente forma uma camada, uma blindagem, etc. Isso aqui, no entanto, está ligado, sim, está relacionado à ligação de hidrogênio, como eu disse, mas isso não é claro porque em 4 graus e como que a água se estrutura para que isso ocorra. Muita gente estudando essas coisas, nós tentamos ver também com as nossas técnicas de simulação que a gente tem, mas lamentavelmente eu devo admitir que a gente não vê muita coisa, espero que a gente consiga ver. Isso várias razões também pela qual, obviamente, quando a gente faz as simulações, a gente sempre adota um modelo de potencial, uma série de coisas, pode ser que seja insuficiente, mas o fato é que a gente não consegue. E como eu mencionei, após o congelamento tem um aumento do volume de aproximadamente 10%. E isso faz, obviamente, com que o gelo suba. Né? E o que ocorre quando ele passa para a fase cristalina, né, é que você tem a água fazendo ligação de hidrogênio de uma água com a água, quando ela forma a estrutura cristalina, ela se ordena, como está colocado aqui, portanto ela aumenta o volume e diminui a densidade. Portanto, essa é a razão pela qual você tem, né, um aumento de volume. Essa é uma das estruturas estruturas cristalinas da água, mas até isso a água é peculiar, porque a água não tem uma estrutura cristalina, a água tem mais de 10 configurações diferentes, portanto não é um sólido trivial como você gostaria de pensar, como que é, sei lá, porque meus amigos, meus colegas gostam muito de silício, não é como de silício, ele tem várias conformações possíveis, são todas registradas e conhecidas. Inclusive eu vou mostrar que uma das fases conhecidas, eu vou mostrar que essa, eu vou mostrar depois do diagrama de fase, quando se baixa a temperatura, você tem água comum, no que no entanto não é o estado fundamental da água. O efeito resultante é que a gente conhece, né, o gelo flutua
Então, a piadinha meio manjada também, você já deve ter ouvido falar. Quem já ouviu, desculpa, mas as pessoas dizem que quem afundou o Titanic pela negação de hidrogênio. Né? Agora tem essa questão do calor específico, né? O calor específico da água é muito alto. Daqui a pouco eu menciono também algumas coisas de calor específico. O fato do calor específico da água ser muito alto, obviamente significa que o calor específico é a quantidade de calor que você precisa dar ou tirar para que o sistema varie a temperatura de 1 grau. Como o calor específico é muito alto, você precisa de muito calor. Então a consequência é que a água passa a ser um excelente reservatório de calor. Né? E essa é a razão pela qual você tem que Lisboa é mais quente que Nova York. Se você estudar as correntes, você vê que tem a corrente que sai aqui do sul, ela sobe o calor, ela vai tanto do lado europeu de cá e despreza Nova York. Portanto, como a água, o oceano é um excelente reservatório de calor, isso tem importantes consequências climáticas. Os portugueses estão felizes e os nova-iorquinos estão lamentando. A constante elétrica da água, como eu mencionei, que ela é muito alta, a constante elétrica da água ela é 80. Né? Por que a constante elétrica da água é muito alta, 80? Porque, de novo, pega o metanol, só para você ter uma comparação, de novo, metanol, a constante elétrica do metanol é em torno de 33, isso aqui é quase 3 vezes maior. E você tem uma constante elétrica do benzeno que é 12,3, que realmente é um valor muito alto. Qual é a consequência da constante elétrica ser muito alta? A consequência é que se você pensa, por exemplo, pensa em cloreto de sódio. Né? A ligação entre sódio e cloro é uma ligação iônica, você forma sódio mais e você forma cloro menos. Então isso aqui é uma ligação iônica, como a gente fala. Então a constante elétrica, o que ela faz essencialmente é blindar a interação eletrostática das duas cargas, comparado com a situação em vácuo. Então, se você tem duas cargas interagindo em vácuo, é um valor, se você tem interagido no outro meio, é um valor que é exatamente escalado, né, no inverso da constante elétrica. Portanto, se você pensar aqui que a água é uma constante de elétrica muito alta, significa que a interação eletrostática no meio ela diminui bastante. Portanto, a fração iônica, se você se aproximar, ela é aproximadamente, digamos, 80 vezes menor, 100 vezes menor do que a interação que você teria em cloreto de situação normal. Portanto, a água é excelente para absorver substância, e aí você fala que a água, com uma constante elétrica muito alta, ela é um excelente solvente, e aí você começa a entender por que você dissolve sal, dissolve açúcar, etc. Então, eu espero que a próxima vez que ele tenha pensado nisso, a próxima vez que você dissolver sal ou açúcar, não se esqueça de pensar que você está vendo uma demonstração macroscópica dessa constante elétrica da água. Agora, aqui só rapidamente também, essa questão da compressibilidade da água, e um pouco esse negócio de corrigir diferenças. Primeiro que a gente vê que a água é incompressível. Incompressível significa 100% incompressível. Né? Tem um pouco de compressibilidade e também tem consequências dramáticas no planeta, porque se a água fosse 100% incompressível, nós teríamos 5% menos de terra. O que significa que diminui o nível do mar, a profundidade, em 40 metros. Né? E, obviamente, Recife, Fortaleza, Natal, todo mundo agradece o fato que a água não é totalmente incompressível. Agora, a água, ainda que fracamente, a água tem cor. Isso é uma coisa interessante, porque mas tecnicamente a água tem uma cor e ela é levemente azulada. E a razão pela qual ela é levemente azulada é exatamente devido às vibrações moleculares. Então, se você pensa na água como ela está vibrando, o fato que ela faz uma ligação com outra, ela se torna mais dura. Portanto, ela aumenta a frequência. Eu vou mostrar rapidamente que isso faz com que ela absorva na região do vermelho. Então, só que rapidamente, porque processos de cor são muito complicados, existem mais de 14 processos de cor, 15 processos de cor. Então, deixa eu falar rapidamente junto. Então, um dos processos que você tem de cor, que vai ser operante aqui no caso dele, é quando você subtrai, né? Então, se o sistema absorve uma quantidade, uma radiação, então vamos supor que essa radiação seja azul, então significa que ela perde o azul, então ela passa a aparecer vermelho, que é a cor complementar. Reciprocamente, se ela absorve o vermelho, ela aparece levemente azulada. E isso, obviamente, a gente sabe isso de mecânica quântica, o que acontece é que numa molécula você tem diferentes possibilidades de absorção. Se você pensa num átomo normalmente ela absorve porque ela faz transição dos níveis eletrônicos. Né? Você tem os estados quantizados do átomo e faz transição entre dois níveis. Se você pensar numa molécula um pouco mais interessante, que é ela mais abrangente, porque numa molécula você tem não somente a parte eletrônica, mas você também tem a parte vibracional e tem a parte rotacional. Então você tem diferentes níveis quânticos que você já pode absorver. Né? Então, por exemplo, no caso da água, eu vou mostrar aqui agora, o que acontece é que ela exatamente absorve. Normalmente as vibrações moleculares estão na região do infravermelho e, portanto, não absorve nada do visível. Mas a água, exatamente pelo fato de ter a ligação de hidrogênio, ela se torna mais dura, portanto absorve frequências um pouco maiores e você vai ver
Aqui. Estou aqui só dizendo isso que eu acabei de falar, vai ser de novo, não tem, vai ser rapidinho. Você fez uma molécula diatômica, não sei se é diatômica, estou pensando na água daqui a pouco, mas só para você entender essa figura, você fez uma molécula diatômica, obviamente a distância R pode variar, porque não está vibrando, e o sistema, obviamente, pode ter também livros rotacionais, que também são quantidades, e não tem estrutura eletrônica, eu não coloquei aqui, coloquei só o altério. Então você tem a estrutura eletrônica do sistema em função da distância, que é isso que está colocado aqui, e em cada estadozinho eletrônico desse, você tem um nível vibracional colocado aqui dentro, exceto essa aqui passando por outro potencial, toda a molécula passa a vibrar aqui dentro, e dentro desses níveis vibracionais, você tem agora o nível rotacional. Tipicamente, no nível rotacional, você vibra, tipicamente, né, não uma molécula específica, mas tipicamente, se você pega a ordem, a molécula ela vibra 100 vezes durante uma rotação. Então, você tem níveis quantizados que são envolvendo os elétrons que saem desse nível daqui para esse nível, está na região ultravioleta e visível, que desenvolve frequências maiores, e isso gerava na região ultravioleta e visível. Se você pensar em excitações vibracionais, vamos supor, entre o nível vibracional e o nível vibracional, isso está na região do infravermelho. Eu pichotei aqui, mudei as cores, né? Essa cor é na certa. Eu ser vermelho, enfim. Então, se você tiver pressão vibracional, isso aqui está na região do infravermelho. Então, você não é visível. E você tiver a noção rotacional na região de micro-ondas, também estão mais distantes ainda. Então, tipicamente, transições vibracionais que não contribuem para a cor. E é isso que também é uma outra peculiaridade da água, que é o fato de que, como ela tem ligação de hidrogênio e cada molécula de água se liga com outras 4, cada uma está agarrada com 4, o que acontece é que se você pegar o espectro vibracional da água, ele tem esse formato que está colocado aqui. Isso aqui, para quem entende, isso aqui na verdade são os overtones da água, mas não vem ao caso. O que é interessante, se você pegar uma molécula típica de novo, os níveis vibracionais dela vão mais ou menos morrer aqui, 0,5 elétron-volt, tipicamente. A água ela avança na região adiante exatamente pelo fato de que ela tem não somente frequências mais altas, quanto na ligação do hidrogênio, mas também ela tem sobretons, significa combinação de frequências. Então você veja que a água, essas são as absorções, ela avança na região do vermelho e ela avança também na região aqui desse alaranjado. E se você olhar a cor complementar, você vê que a água ela é muito azulada. Só que a intensidade é muito baixa, então se você tiver um pouco de boa vontade, você também veja a água azulada. De qualquer maneira, a água é. Se você não se convenceu de que a água é levemente azulada, eu coloco um prefixo de água, é tecnicamente azulada. A intensidade realmente é muito baixa. Deixa eu caminhar por eu vou falar de uns efeitos também muito interessantes da água, chamado efeito hidrofóbico. Tem várias pessoas que trabalham com isso. Eu sei que a professora Lia tem muito interesse nisso. Então, você tem aqui o efeito hidrofóbico, porque não tem que tem certos sistemas que têm aversão à água, como o nome próprio diz, né? Hidro de água e fóbico de fobia de líquido. Então, os sistemas são hidrofóbicos. É o famoso exemplo de que a água não mistura com óleo. Isso, na verdade, é um problema próprio de termodinâmica, que é conhecido, e que você tem, em vez de você, né, a entropia estacional inversa. Então, esses sistemas, na verdade, são sistemas hidrofóbicos, você tem um aumento da ordem da diminuição da entropia. Mas existem outros sistemas também, que são chamados sistemas hidrofílicos, são sistemas que adoram a água. Se você pensar, por exemplo, como eu mencionei, você pegar, eu não vou dizer sólido, porque ninguém quer botar sólido em água, porque é muito perigoso. Mas você pegar um íon e colocar em água, o íon adora a água. Então, é um exemplo de sistema que seria hidrofílico. Né? Aí você tem a situação também que é muito interessante, são moléculas que são ambíguas, são híbridas. Elas podem ter uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, portanto são chamadas anfifílicas. Isso é fundamental, isso tem importância extraordinária em biologia, quando eu estou caminhando levemente agora. Só que antes de entender o efeito hidrofóbico, vamos tentar entender um pouco essa parte da estrutura eletrônica. Então vamos pegar um sistema que não tem momento de polo, portanto é candidato a sistema hidrofóbico, que é a molécula de benzeno, e aqui tem a molécula de água. Então eu estou colocando os aspectos energéticos para você entender o efeito hidrofóbico. Entender o princípio fundamental. Não termodinâmico, porque obviamente, como eu disse, isso é um problema de entrópico. De qualquer maneira, você pode entender aqui também. Você pega uma molécula de água e você faz uma interação dela com o benzeno. Então, esse sistema é estável. Você pegar uma molécula de água e dar um benzeno os dois próximos, você calcula e você verifica que esse sistema aqui é estável, ou seja, é mais energeticamente favorável do que ter as duas moléculas separadas. E ele é mais estável por 1,8 kcal por mol. Não importa a ordem de grandeza disso, porque todas as unidades têm kcal por mol, portanto se concentram em 1,8. Se você pegar duas moléculas de água, como está colocado aqui, você pega duas moléculas de água, fazer aquela ligação do hidrogênio convencional, só que promover duas moléculas. A interação é 4,4 kcal por mol. Como você vê, a interação água-água é mais eficiente que a interação água-benzeno. No entanto, essa situação aqui é um pouco irrealista, porque eu estou estudando água-água na ausência de benzeno.
Então agora eu vou estudar água na presença de benzeno. A interação água-água tem 3,2 quilocalorias por mol, diminui um pouquinho, mas como você vê, ele é maior do que 1,8. Qual é a consequência? A consequência é colocar duas moléculas de água para você interagir com o benzeno, para que essa molécula daqui queira apontar para cá, que ela queira quebrar essa ligação para fazer uma situação dessa, ela vai gastar 3,2 quilocalorias por mol e vai receber 1,8 quilocalorias por mol. Portanto, é energeticamente desfavorável. Portanto, duas águas que estão próximas do benzeno não querem se desvencilhar para interagir com o benzeno, preferem interagir entre si. Portanto, como você vê, se você colocar duas moléculas de água para isso, se você colocar um número grande de moléculas de água, você tem uma combinação de águas que forma uma gaiola em volta, porque nenhuma das moléculas de água quer apontar para o hidrogênio. Então, você vai ter uma gaiola, que é exatamente a gaiola, como a gente chama do efeito hidrofóbico, que eu espero que você tenha entendido que você forma uma situação dessa. Então, você aqui tem a situação em que essa molécula aqui não quer miscigenar com a água, né? Ela fica... Então, esse é o conhecido efeito hidrofóbico, ilustrativamente falando. Então, se você agora pensar numa situação, que é essa que eu mencionei aqui, essa situação que interessa muita gente aqui no Instituto, que é a situação de você ter, por exemplo, formação de micelas e membranas. Pensa uma molécula que está colocada aqui. Essa molécula tem aquela característica híbrida que eu falei, que é assim, se você pegar essa molécula e olhar ela daqui para cá, esse é um sistema polar candidato a ser hidrofóbico. Aqui na ponta, isso daqui é um íon, você não vê, mas aqui é um íon. Portanto, isso aqui é um candidato a ser hidrofílico. Então, você tem a situação que é exatamente do anfílico. Então, se tem uma molécula aqui que ela tem uma característica polar e uma característica hidrofóbica e uma característica hidrofílica. O que acontece se você colocar isso aqui em água? Se você colocar em água, essa seção de choque, vamos chamar assim, dessa parte daqui, da interação com a água, for maior do que o resto, que é a situação que eu estou representando aqui, o que você faz é que ele vai querer se ordenar assim. Por quê? Porque esse bicho vai querer apontar para a água e esse vai querer fugir da água porque seria hidrofóbico. Então você tem uma situação que é essa que está colocada aqui e você acabou de formar uma micela. No entanto, se a interação for mais ou menos nessa forma que está colocada aqui, ó, como você coloca aqui, o que você vai ter agora, né, portanto a seção de choque vai diminuída em relação a essa que está colocada aqui, você tem uma situação que é essa que está aqui. Esses vão apontar para a água, esses vão esconder da água e você acabou de formar uma membrana. Né? Então você formou uma membrana, que discutir todos esses sistemas biologicamente falando, e as micelas são importantes também em todos os níveis. Se eu começar, se você quiser ser curiosidade, isso aí é exatamente o sabonete. Né? E eu vou agora discutir, caminhando um pouco mais para a biologia, eu vou discutir agora uma outra coisa, que é a formação de proteínas. Bom, proteínas, para quem sabe, todo mundo sabe, mas para quem não sabe, a forma de proteína você precisa ligar aminoácidos. Você tem 20 aminoácidos que você liga e com isso você vai formando proteínas. Então aqui eu estou colocando o exemplo de dois aminoácidos, que é a alanina e a aspargina. Como que você faz a ligação de uma molécula dessa com uma molécula dessa para começar a fazer uma com uma, depois você tem que formar a proteína? Para fazer isso, você precisa fazer o que se chama ligação peptídica. A ligação peptídica é simplesmente o seguinte: você pega essa molécula que está colocada aqui, esse carbono aqui vai querer se agarrar com esse nitrogênio que está aqui. Carbono cinza, oxigênio vermelho, nitrogênio azul. Então esse carbono vai querer agarrar com esse nitrogênio. Como de fato, se você olhar isso que está colocado aqui, ó, isso está colocado aqui, né, isso é isso, e só que esse carbono aqui, ele agora vai interagir com esse nitrogênio que está colocado aqui. Né? Então você acabou de fazer uma ligação peptídica, começando a formar uma proteína. Só que para esse carbono interagir com esse nitrogênio, você precisa se livrar desse OH e às vezes você precisa se livrar desse H que está colocado aqui. Né? Você vê que esse hidrogênio está colocado aqui. Então você precisa se livrar de um OH e um H. Então uma ligação peptídica ele já é uma água. Então no processo de formação, se você for engenheiro de proteínas, você seria, portanto, um grande produtor de água. Cada ligação peptídica que você faz, você libera uma água. Isso aqui também é uma coisa muito interessante, o processo de formação, tem vários processos que podem ser estudados. Isso é uma coisa que nós, em particular, também estudamos no grupo lá, mas não é um caso. Eu quero chamar a atenção aqui agora é o seguinte. Então, quando você começa a formar, então você forma uma proteína. Suponha que você tenha 100 aminoácidos desse e você quer formar uma proteína com 100 aminoácidos. Você começa a perceber que quando você forma, a estrutura final que você tem, então você está na ligação, tem uma molécula assim, uma molécula assim, a estrutura final não é única, ou seja, a molécula pode ter diferentes conformações. Se você formar uma proteína com 100 aminoácidos, vou falar agora que é um paradoxo do elementar. Se você formar uma molécula com 100 aminoácidos, o número de mínimos que você tem é tipicamente 10 elevado a 30.
Então você percebe que a proteína, para ser funcional, ela tem que, ao se formar, ela tem que adquirir uma estrutura, que a estrutura ela vai ser funcional. Para fazer isso, ela precisa saber qual é, porque se você formar errado, você cria uma doença, né? Várias. Vaca louca é uma delas. Então, se você criou, ela tem que saber qual é a conformação que ela tem que assumir para exatamente ela ser funcional. O problema é que ela não tem tempo, nenhuma possibilidade de visitar as diferentes conformações para saber qual que é. Porque se você fizer, isso é um paradoxo elemental. Se essa proteína tivesse que testar as 10 elevado a 30, estou sendo conservador, estou estimando com cada 100 aminoácidos, se ela levasse 1 femtosegundo, 10 elevado a menos 15 segundos para frequentar cada um, o tempo total para visitar todos era maior do que a idade do universo. Então você tem um paradoxo aqui de que a proteína não tem como visitar todos os sítios para saber qual é aquele que ela vai ter que assumir. Então quando ela forma, ela sabe. E isso é uma coisa que é um dos grandes problemas hoje, não só em biologia, em bioquímica, mas também em mecânica estatística, que é você entender como que uma proteína adquire a sua conformação. Agora, por que eu estou falando isso em relação à água? Não somente porque ele libera água, mas porque a conformação da proteína é feita em ambiente aquoso. Portanto, a água tem um papel muito importante para adquirir finalmente uma conformação que é essa que está colocada aqui. Então, o ambiente é em água, nós daqui a pouco água estrutural. Rapidamente, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, porque aqui você tem situações de água em que a água está no meio. Aparentemente, você pode estar pensando que ele é um meio passivo. Passivo quer dizer no sentido de que ele interage com o suporte, etc., que ele interage com o meio, mas aparentemente ele não faz reações químicas. Você pega a água e você olha a água líquida, todas as moléculas que estão lá são H2O. Na verdade não é bem assim não, né? Porque tem H3O+, small H, etc. Mas enfim, você pega benzeno líquido, é sempre benzeno, não é uma reação química, não forma H4O2, não existe assim, molécula, você não forma. Então o sistema mantém uma certa unidade. Então a gente tem a tendência a pensar que como você não tem reações, o sistema ele é passivo, e é isso que eu quero discutir aqui agora. Esqueça a proteína, eu estou querendo só falar dessa figura que está aqui. Você fazer uma reação química em solução, você tem que estudar, obviamente, a energia em função de uma coordenada qualquer de reação, que é onde a reação vai se processar. Se você está no meio, então você tem que calcular energia livre, energia de livre, etc. Então o que normalmente acontece é que você passeia do estado inicial para o estado final, você tem o estado inicial, o estado final é energeticamente mais baixo, portanto a reação é favorável. No entanto, tem uma barreira muito grande que você precisa vencer. Então você tem uma barreira que é essa que está colocada aqui. Essa barreira, quando você coloca em meio, que esse é um caso típico das enzimas, o que ela faz é um catalisador, ela diminui a barreira de uma maneira que a reação é possível. Se você está no estado de energia que está colocado aqui, então você não tem como fazer a reação porque a barreira aqui é muito alta, mas então, se a barreira diminuir para essa aqui, você tem como fazer a reação. Então, uma enzima, na verdade, ele é um catalisador biológico permitindo que as reações químicas ocorram. Mas eu vou falar não da enzima necessariamente agora, mas falar disso. Nós precisamos de ter situações em que você diminui a barreira. Para diminuir a barreira, você precisa, essa barreira é diminuída em várias situações em água. Eu mencionei logo no começo que tem várias reações químicas que elas ocorrem em meio aquoso e que elas não ocorrem em fase gasosa. Então, na tentativa de ilustrar como que essas coisas podem acontecer, eu peguei um exemplo muito típico, não é uma molécula biológica, só para você entender que a água às vezes não é passiva. E essa molécula está colocada aqui, que é um nome muito curioso, esse nome vale a pena mencionar. Isso aqui é um átomo de enxofre, isso aqui é um átomo de nitrogênio. Se você pegar essa molécula isolada, em fase gasosa, ela é isolada, ela tem essa conformação que está colocada aqui. Se você colocar em água, ela tem essa conformação que está colocada aqui. Esse hidrogênio que estava ligado ao enxofre, que é o que eu estou mencionando aqui, ele na verdade vai se ligar agora ao nitrogênio e formar um NH. Então isso aqui é o que a gente chama de uma reação tautométrica. Reação tautométrica é a coisa mais frequente que existe em aminoácidos. Você pega o aminoácido, dependendo do pH, você tem um hidrogênio liga de uma posição para outra, e deixa um grupo amino, deixa um grupo ácido e deixa um grupo amino, e por isso que chama aminoácido. Então essa é uma reação que tem importância muito grande, embora esse tema não seja sistema biológico, tem uma importância muito grande biologicamente. No entanto, se você procurar qual é a energia que você faz, de tirar o hidrogênio daqui, você colocar o hidrogênio aqui, a quantidade de energia que você tem que fazer, ele tem uma barreira. Eu não mostrei isso, mas tem uma barreira grande. Então, se você chegar aqui, força bruta, tirar esse hidrogênio que está colocado aqui, você colocar aqui, é o que eu estou tentando ilustrar aqui, você vem, tem um estado de transição, que é esse que está colocado aqui, que é o máximo, depois ele estabiliza aqui. Se você fizer isso, a barreira é muito grande. Então, assim, não é possível
de ocorrer em fase gasosa, de fato, em fase gasosa ele está aqui. Mas em água ele ocorre, não pode ocorrer assim. Se ele ocorrer assim, a barreira é muito grande. Alguma coisa a água faz para que essa reação seja possível. Então, o que nós verificamos, esse é o trabalho feito no nosso grupo lá. Então, o que a gente faz aqui é o seguinte: você vai estudar agora esse sistema em ambiente aquoso. E você verifica que, de fato, a barreira cai consideravelmente por uma razão muito peculiar. Quando esse sistema está em água, você agora tem uma água que está colocada aqui, aí acontece uma coisa muito curiosa. É que esse hidrogênio daqui, ele captura esse hidrogênio, e esse hidrogênio daqui é capturado pelo hidrogênio. Então você percebe que tem um efeito em que você puxa o hidrogênio e cai, e você coloca o hidrogênio aqui. O estado de transição, esse está colocado aqui, o hidrogênio saiu daqui e esse está saindo daqui, e no estado final, você vê que o hidrogênio está colocado aqui, é esse, o hidrogênio está colocado aqui, é esse. Esse é um estudo absolutamente teórico, com vocês, mas os resultados que você verifica com a barreira são resultados que têm concordância com o que você verifica experimentalmente. O que eu quero chamar a atenção aqui é que essa é uma circunstância que, ao contrário do que muita gente pensa, a água não é passiva. Então a gente diz que você tem uma reação, que na verdade é uma reação que é assistida pela água. Sem a presença da água, ela não é suficiente. E não é suficiente você colocar a passividade da água. Vamos supor que essa água não estivesse aqui, mas você quisesse tratar o sistema dizendo que ele está imerso numa constante de elétrica F igual a 80. A reação não vai ocorrer, porque não é uma reação de interação dielétrica, é a reação que você tem de fato a participação dos hidrogênios. Então essa é uma situação também, esses processos, como eu mencionei no começo, eles são importantes porque eles ilustram reações que você tem em aminoácidos, etc. Isso aqui é somente a questão da água estrutural, que eu vou pular, que eu mencionei. E essa aqui é a minha última transparência, a penúltima transparência, que agora sim eu mostro o diagrama de fase da água. Nós olhamos a água a temperatura, de temperatura ambiente, portanto entre 273 e 373, e aqui na pressão, que é a pressão de uma atmosfera, que é 10 elevado a 5 pascal. Então, 10 elevado a 5 pascal, você tem a água que está aqui, então aqui você vira gelo, e aqui você sai de gelo para líquido, aqui você sai de líquido para gelo, dependendo se você quer ir para lá ou para cá. Então, você tem aqui o diagrama de fase, eu mostrei para vocês somente isso que estava aqui anteriormente. Então, se você vier baixando a temperatura numa pressão constante, você vai cair no que a gente chama de gelo IH. Esse é o seu gelo da geladeira. Esse não é o estado fundamental do gelo. Se você continuar baixando a temperatura, você tem um gelo em outra fase, que é essa fase não sei, e você tem aqui, eu acho que 11, esse é um pouco antigo, a água com 13 estruturas cristalinas. Então, você tem as diferentes estruturas cristalinas da água colocadas aqui em função da temperatura, e a gente está discutindo coisas que estão relacionadas aqui, em particular a temperatura ambiente. O que é interessante, isso sim é uma coisa que nós chamamos muito interessante, agora estou falando um pouco da perspectiva nossa especificamente, é que se você começa a aumentar a temperatura e você aumenta a pressão, se você seguir aqui essa curva de pressão, curva de coexistência, em que você tem tanto vapor como líquido, vai seguindo essa curva de coexistência, chega uma hora que ele para. Esse é o ponto chamado ponto crítico da água. Esse ponto crítico é a temperatura de 22 megapascal, a temperatura de 300 e tantos graus acima. A partir daqui a água tem uma peculiaridade que ela agora nem é vapor nem é líquido, ela é um fluido cuja constante dialética reduz consideravelmente, sai dos 80 para valores bem mais baixos, pode chegar a uma constante dialética de 5. E você tem também aqui uma densidade que também é baixa, não é mais o líquido, água líquida que a gente está conversando. Essa é uma região que tem muito interesse industrial, porque existem sistemas que não são solúveis em água, e depois que são solúveis aqui na região superfície. Essa é uma região muito pouco estudada, e essa região, portanto, que nós agora estamos dando particular atenção. Como eu disse, a gente trabalha com propriedades termodinâmicas, essas coisas, especificamente a água, especificamente. Nós queremos saber como que as moléculas alteram suas propriedades quando está interagindo com o meio. Portanto, o que a gente faz aqui nessa região é colocar uma molécula imersa em água nessa condição superfície e ver como que as propriedades dela mudam, etc. Isso então, a gente faz aqui com cadeia, intercalando o seu. Então, eu agradeço a presença de vocês. Como eu disse, é um seminário muito mais informativo do que outra coisa. E eu só queria concluir dizendo que uma única molécula coleciona tantas singularidades é espantosamente extraordinário. E realmente é. Você pode pensar em moléculas que têm uma propriedade esdrúxula ou outra, etc. Mas é curioso que você pegue uma única molécula tão simples, com 3 átomos razoavelmente simples, e ela tem uma capacidade extraordinária, de singularidades. Como eu disse, daqui a pouco eu dou a você o endereço no site, uma pessoa que fica colecionando as anomalias da água, se você quiser ver as diferentes anomalias, como eu mencionei, variação de calor específico.
variação de viscosidade, etc. E essa molécula, por incrível, tão simples, ela é essencial em todos os níveis, né? Ela é essencial para a vida do planeta, do homem, do animal, bactéria, etc. Como eu disse, muitas anomalias, nós reconhecemos as anomalias, mas de fato, efetivamente, porque ela ocorre, e não seria exagero dizer, na verdade, porque é visto muita gente, que a compreensão das propriedades da água é um dos grandes desafios das ciências naturais. Quando eu falo ciências naturais, não quero dizer que é um grande desafio da física, obviamente não é isso que eu quero dizer, nem que é um grande desafio da... Mas é do ponto de vista de física, química e biologia, mesclado, sem dúvida, a compreensão da propriedade da água terá implicações muito importantes para as coisas biológicas. A última transparência, como a ideia que seja um bibliografia da aula nas referências. Então aqui são as bibliografias que você pode se interessar, se você tem interesse por essas coisas. Tem esse livro aqui, H2O, Bibliografia da Água, né, que é o Boulder, Capino, 99. E esse aqui, o Atlas da Água, isso aqui não é nada científico, isso aqui é simplesmente uma coletânea de informações como aquela que eu coloquei, que você tem a distribuição de água no planeta, aquíferos, etc. É muito interessante se você quiser se preocupar com a valorização da água ao longo dos anos. Esse artigo também, o Mário Inquieto, o Kuntner, que é muito interessante também, que fala sobre a propriedade da água, discute essa questão de como é pouco conhecido, né, a água abaixo de 1 quilômetro. Tem esse livro, que é quase um best-seller, bem coloquial, Breve História de Palicudo, o nome é meio composto, mas ele é muito interessante, vocês estão nas livrarias. Se você quer saber fofoca de cientistas, esse aqui é um livro muito interessante, bem difícil, que é um livro próprio, esse é publicado há pouco tempo. Esse aqui é a peça escrita de teatro pelo Gerard e pelo Hoffman, que fala, portanto, sobre oxigênio. Se você quiser olhar por curiosidade as anomalias da água, você tem esse site aqui. E se você quiser saber um pouco mais do que a gente faz, porque, como eu disse, a gente faz não é exatamente as coisas que eu falei aqui. Então esse é o site do grupo, esse é o meu grupo. Agradeço enormemente a atenção de vocês. Muito obrigado.